gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser a tag do 100%. Que pra alguns de vocês, né, que estão aqui nas book redes conhecem, tem a tag do 50%, na verdade. Que é quando a gente faz a metade do ano, já falando um pouco sobre as nossas leituras até o momento e tudo mais. E eu vi no canal da Kabuki a tag do 100% e eu falei assim, bom, ela falou que poderia fazer, então eu falei, vou fazer a tag do 100% pra atualizar vocês de todas as minhas leituras. Porque eu falei, né, e fiz um vídeo falando meus top 10 leituras do ano de 2023. Mas é sempre bom, né, trazer uma tag mais completinha, mostrando melhor pra vocês os livros que eu não gostei, os livros que eu gostei, os livros que foram meio termo. Então, bora pra book tag. E lembrando que grande parte dos livros que eu falar aqui pra vocês vai ter o link na descrição aqui, né, do vídeo, para caso vocês queiram comprar, né, a falar, livro interessante, vou comprar. Se vocês quiserem comprar usando o meu link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Então, né, vamos para os recadinhos do começo do vídeo. Então, antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, né, se vocês estão vendo o vídeo pela primeira vez, estão vendo o canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né, se inscrevam aqui para ajudar e fazer parte também desse nosso clubinho literário que a gente tem aqui. Também compartilhem com os amigos de vocês, caso eles não conheçam o canal, ou caso eles já conheçam, para vocês poderem assistir o vídeo junto. Então, bora pra tag do 100%. Como vocês já sabem, as perguntinhas estão anotadas aqui no meu bloquinho. Então, a primeira pergunta é o melhor livro que você leu em 2023. E quando eu li, né, e ouvi essa pergunta, eu fiquei pensando assim, qual foi o melhor livro que eu li em 2023? Porque eu li tanto livro bom. 2023 foi um ano abençoado, assim, eu tive muitas leituras maravilhosas. Foram poucos livros que eu não gostei e só um que eu, assim, realmente não gostei mesmo. A maioria foi tipo assim, tem pontos que eu não gosto, mas o livro em si é bom. Então, pensei. E aí eu falei, bom, apesar de eu falar sempre desse livro aqui no canal, ele foi um livro muito bom e pode ser a minha leitura favorita. Então, o livro que eu escolhi, eu não tenho eles físicos aqui, mas vou colocar a fotinha aqui do lado, é Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid, que eu já tinha lido outro livro dela, né, quando eu li Em Outra Vida, Talvez, que eu tinha lido Daisy Jones and the Six. E fiquei completamente apaixonada. Quando li Em Outra Vida, Talvez, eu falei assim, será que eu só gostei de um livro dessa autora ou vou gostar de todos os livros que ela publicou? Eu li, me apaixonei, fiquei completamente viciada nessa história. Esse livro é maravilhoso, assim, ele tem uma vibe de duas realidades paralelas, ele é um romance, só que ele também não foca tanto no romance. Tem uma história muito interessante, a protagonista, a gente consegue se conectar muito bem com ela, os personagens são muito bem desenvolvidos, a escrita da Taylor é muito envolvente, então desde o começo da história você já fica preso naquele núcleo que ela tá criando até o final da leitura, então é uma leitura que te envolve, que te pega assim e fala assim, vamos ficar aqui junto até o final desse livro. E aí tu fica junto até o final do livro e se apaixona pela história. E foi o que aconteceu comigo, né, com Em Outra Vida, Talvez. Esse livro, inclusive, tem uma resenha lá no meu Instagram, caso vocês queiram ver. Vai estar aqui na descrição, mas caso vocês não queiram olhar a descrição, é Duda Books, né? É mesmo o arroba daqui, é o arroba do Instagram. A próxima pergunta é a melhor sequência de 2023. E foi um pouco difícil de achar essa resposta porque eu não li tantas continuações, né? Tantas sequências esse ano. Eu li muito mais livros iniciais. Tipo, O Acordo é um livro inicial, Brilhando no Escuro foi um livro inicial, Princesa das Cinzas foi um livro inicial. Então eu não li muitas continuações. Mas tem uma continuação que eu li e fiquei completamente apaixonada, que já era de uma saga que eu imaginei que eu iria me apaixonar por todos os livros, que foi Missão Romance, que é da saga Clube do Livro dos Homens, que foi um livro que eu me apaixonei. Ele é um romance com enemies lovers, assim, então... Assim, os dois personagens são muito carismáticos, eu me apeguei a eles de um jeito gigantesco, eu fiquei apaixonada por essa história. O livro teve várias marcações, de tanto que eu fiquei apaixonada nessa história, assim. Ele é maravilhoso. Inclusive, se você não leu Missão Romance ou o Clube do Livro dos Homens, leia, porque esses livros são maravilhosos. Se você é fã de romance que te faz dar umas boas risadas, esse livro é perfeito. No livro nós vamos conhecer o Mac e a Liv, né, que são personagens que já aparecem no primeiro livro, porque esse livro é uma continuação dos homens que vão entrando para o Clube do Livro dos Homens, que no caso o Mac já estava no Clube do Livro dos Homens, inclusive ele era o fundador, né, e achava que ele entendia muito sobre as mulheres. E os livros que ele estava lendo, ele já sabia todas as respostas e não precisava, né, da ajuda do Clube do Livro dos Homens no sentido de relacionamentos. E nesse livro, né, com a Liv, ele vai descobrir que ele estava levemente enganado e que ele estava suscetível aos erros que os outros companheiros do Clube do Livro também estavam cometendo. Então, assim, eu ri
tanto com esse livro. E eu me emocionei. Ele, assim, é uma história maravilhosa, assim. Eu sou viciada em Clube do Livro dos Homens. Li agora esse ano, em 2024, né, a sequência ainda do Clube do Livro dos Homens, que é Estupidamente Apaixonados. Me apaixonei pelo livro também, só pra dizer pra vocês. Mas vou falar melhor sobre o Estupidamente Apaixonados na sequência, né, falando dos livros lidos de janeiro. Mas agora, falando da terceira pergunta, os melhores nacionais de 2023. E assim, eu li muitos nacionais esse ano, mais do que eu li ano passado. Ano passado não, na verdade, 2022, meu Deus, 2022 não é mais ano passado. Mas enfim, em 2022 eu li alguns nacionais, mas em 2023 eu li muito mais. E eu falei assim, é difícil escolher um só, porque foram nacionais incríveis. Então eu escolhi 4 nacionais. 2 deles são romances e 2 são mais voltados para uma fantasia, um pouco mais lúdico, assim. Então, vou falar pra vocês. O primeiro vocês já devem estar imaginando, porque eu sempre falo sobre esse livro aqui no canal, que é Perdida, né, que é um romance que mistura um romance atual com um romance de época e é completamente apaixonante. O outro é O Despertar de Calissa, que foi um livro muito interessante que eu li em parceria com a autora. Ele é um livro que tem também viagem no passado, ele não é que nem Perdida no negócio de romance de época, mas ele tem viagem no passado porque a protagonista vai acabar descobrindo muito sobre o passado dela e tem uma temática com bruxinhas, assim, então é um livro maravilhoso. O outro é Amor e Patins, que é um romance que vai envolver fake dating com... Não, na verdade não é fake dating, vai envolver um Enemies to Lovers, que são com 2 patinadores, que eles competem, né, na modalidade de dupla, mas vão perder as duplas deles e vão acabar tendo que trabalhar juntos, só que nenhum dos 2 se suportam, principalmente a protagonista, ela não suporta o outro protagonista. Ele vai ser narrado em 2 pontos de vista, então é um livro também muito interessante. E o último é Brilhando no Escuro, que tem uma vibe com releituras de contos de fadas. E vamos ter nosso protagonista, que é o Alex, que também vai ter muitas descobertas durante a leitura sobre a vida dele. E que ainda vão existir muito mais descobertas, porque os livros ainda estão sendo lançados. Eu também, né, li em parceria. Na verdade, os últimos 3 que eu falei pra vocês, eu li em parcerias com as autoras. E Brilhando no Escuro vai ter continuação, inclusive muito animada pra essa continuação. Mas não quero ter tantos spoilers assim pra vocês desses livros. Mas todos eles têm resenha no meu Instagram, caso vocês queiram conhecer melhor a história e saberem melhor a minha opinião sobre eles, porque como eram 4 livros, eu não dei uma descrição tão detalhada assim. A próxima pergunta, né, a quarta pergunta, foi o livro mais surpreendente de 2023. E assim, esse livro não foi lançado em 2023, mas eu li ele em 2023, como na maioria dos outros livros também, né, que não foram lançados em 2023, não foram lançamentos. Mas foi um livro que eu, assim, quando eu comecei a ler essa história, eu falei assim, eu não vou gostar desse livro, porque era um livro com um personagem que eu não gostava. Só que aí, conforme eu fui lendo, eu falei assim, esse livro até que é interessante. E o livro em questão que eu estou falando é Kill Switch, que é o livro da continuação da saga Devil's Night, que conta a história do Daemon e da Winter. E pra vocês, né, que acompanham aqui o canal, sabem que o Daemon é um personagem que eu não gostava nem um pouco. E falo não gostava no passado, porque depois que eu li o livro dele, eu comecei a me apegar a esse personagem e entender um pouco do porquê que ele era daquele jeito. Não passo pano pra nenhuma das ações dele do passado, porque ele fez coisas horríveis e que não merecem ser passado um pano, mas me apeguei ao personagem com a história dele. Então o livro foi surpreendente porque eu achei assim, eu vou ler Kill Switch e eu não vou gostar da história. Na verdade, quando eu li, eu achei que era o livro do Will, que o Will é um personagem de Devil's Night que eu gostava bastante e ainda gosto, não li o livro dele ainda, mas vou ler. E eu falei assim, é o livro do Will. E aí quando eu comecei a ler, eu percebi que não era o livro do Will e eu falei assim, não acredito que é o livro do Daemon. E eu pensei seriamente em largar essa história, porque eu falei assim, não, eu não vou ler a história do Daemon, eu não gosto do Daemon, ele é um personagem babaca, que fez coisas horríveis, que ferrou com a cabeça da Rica no começo de Corrupt. Falei, não vou ler. Só que eu falei, tá, vou ler, porque eu vou ter que entender melhor a história, porque os livros, né, obviamente são sequências, então eles se conectam muito um com o outro. Falei, eu vou ter que ler porque eu quero ler o livro do Will. E aí eu continuei a história, e aí eu fui vendo por tudo que o Daemon passou, que foram coisas horríveis, assim, ninguém merece passar por aquilo que ele passou. E aí eu comecei a me apegar ao personagem, comecei a criar uma empatia por ele, comecei a criar um carinho pelo personagem, e aí eu falei assim, quando eu tava no final, eu falei, meu Deus, eu gostei do livro e eu estou gostando do personagem que é o Daemon. Eu não estou mais odiando o personagem Daemon.
Então, assim, foi um livro muito surpreendente em 2023, porque eu falei assim, meu Deus. Eu comecei o livro odiando o personagem, querendo abandonar o livro logo no começo, e terminei gostando muito do personagem, não amando o personagem, mas gostando muito do personagem, e tornando um dos livros favoritos de Devil's Night. A quinta pergunta é o livro mais desconfortável de 2023. E aí, vai conectar com um pouco da pergunta passada, né? Na verdade, com a resposta da pergunta passada, que é também da Devil's Night, né? Que na verdade é a saga inteira Devil's Night que eu iniciei ano passado, né? Eu li os 3 primeiros livros ano passado, junto com Conclave, que é um conto da saga, né? Que não é o livro principal, mas é um conto. E a saga inteira é uma saga extremamente desconfortável. Pra quem não conhece, né? Dando uma breve introdução, esse livro, né? Os livros da saga Devil's Night conta a história dos 4 cavaleiros, que são o Michael, o Kai, o Damon e o Will. Esses 4 cavaleiros são caras bem problemáticos, assim, podemos, né? Assim dizer, são caras muito ricos e muito influentes na cidade onde eles moram, que é Thunder Bay. Só que eles são bem babacas. E eles usam a Devil's Night, que é uma noite antes do Halloween, pra aprontar e fazerem as merdas que eles geralmente não fazem ao decorrer do ano. E nesse exato minuto, meu vizinho decidiu que era uma ótima hora pra começar uma obra. Se vocês escutarem um barulho de fundo, relevem, me desculpem, mas é que eu preciso gravar o vídeo, né? Então... Enfim, continuando. Então, assim, Devil's Night, ele é um dark romance. Então, dark romance geralmente tem temas muito pesados e muito delicados. E, meu Deus, esse barulho. Mas são livros que têm temas muito pesados e muito delicados, assim, e que são temas que têm problemáticas muito grandes. Então, para uma leitora que está acostumada a ler romances fofos, foi levemente desconfortável ler os livros da saga, mas, entretanto, eu gostei muito de ler os livros da saga, assim, eu coloquei um pouco da, tipo, eu tirei a cabeça pensando assim, vou parar de pensar, né, nos crimes que eles estão cometendo durante esses livros, e vou colocar uma cabeça, tipo assim, vou me deixar ele e vou me deixar me levar pela história. Eu fiz isso e me levei pela história e eu consegui gostar dos livros e, inclusive, gostar muito dos livros, porque Devil's Night é uma das minhas sagas que está se tornando, na verdade, uma das minhas sagas favoritas. Mas, enfim, vou parar de falar agora um pouco de Devil's Night, porque se eu continuar falando, eu vou falar umas 20 horas sobre essa saga, porque eu estou levemente obcecada por eles. A sexta pergunta é um lançamento de 2023 que eu ainda não li. E assim, eu tava pensando, que lançamento de 2023 que eu ainda não li? Esse barulho tá me incomodando, meu Deus do céu. Né? Enfim, que lançamento de 2023 que eu ainda não tinha lido. E eu não sou muito de ler tantos lançamentos, assim. Eu geralmente leio lançamentos quando eu tô muito imersa numa história e eu já li os outros livros que eu quero ler, ou é uma coisa, tipo, um lançamento muito bombástico, tá todo mundo falando sobre. Geralmente eu leio livros que foram lançados em outros anos, eu não tenho muito isso de ler os lançamentos direto quando eles acabaram de ser lançados. Mas tem um lançamento que eu quero muito ler e que eu não consegui ler em 2023, que é Melhor do que nos Filmes, que, pelo que eu entendi, ele é uma comédia romântica, bem fofinha, assim, que... Ele é bem vibe de comédia romântica, tipo, vibe Sessão da Tarde, pelo que eu entendi. E eu fiquei com vontade de ler, eu vi sobre esse livro, não consegui ler ele, e aí eu falei, é um livro que eu gostaria de ter lido em 2023, porque era um lançamento, e não consegui. A sétima pergunta é o maior crush literário do ano. E assim, tiveram muitos protagonistas que eu falei assim, são maravilhosos, o melhor protagonista. E aí eu li outro livro e eu falava, não, esse é o melhor protagonista de 2023. Aí eu li outro e eu falei, não, eu tô apaixonada por esse. Foram muitos protagonistas muito maravilhosos em 2023. E aí eu dei uma roubadinha nessa pergunta e coloquei 2 respostas, né, Porque é difícil escolher só um, assim, eu sinto que eu estou traindo o outro se eu escolher um, então eu vou deixar os 2. E esses 2 são o Garrett, de O Acordo, né, da saga Off Campus, que eu li ano passado, no finalzinho do ano passado, e fiquei completamente apaixonada e estou louca para ler os próximos livros dessa saga. E o outro é o Kai, de Devil's Night, né, que já em Corrupt eu já tava tipo assim, esse personagem é interessante. Quando eu li o livro dele, que é Hideaway, eu falei assim, meu Deus, esse personagem é muito interessante. E aí eu fiquei completamente apaixonada por esses 2 personagens, eles são meus crushes literários de 2023. Moram no meu coraçãozinho, assim, tem um espaço, assim, um pedacinho no meu coração que tá reservado para esses 2 personagens. Eles estão lá dividindo junto com o Atlas, junto com o Maxon, inclusive o Atlas e o Maxon devem estar olhando assim pro Kai com uma cara meio estranha. Porque o Kai, né, tem as problemáticas de ser de um dark romance.
Mas esses são meus crushes literários de 2023. A oitava pergunta é uma pergunta levemente polêmica, que é o pior livro de 2023. E assim, eu falei pra vocês lá no início do vídeo que tiveram livros que foram mais ou menos, e o barulho voltou, mas enfim, tiveram livros que foram mais ou menos e teve um livro em específico que eu não gostei nem um pouquinho, que foi uma leitura que eu falei assim, não gostei, entendeu? Não funcionou pra mim. E essa leitura é Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, que muitas pessoas das bookredes ficaram completamente apaixonadas por esse livro. Quando ele lançou, eles falaram, endeusaram esse livro, colocaram esse livro num pedestal. E quando eu fui ler, né, Uma Segunda Chance, eu li ano passado, obviamente, eu estava com uma expectativa muito alta para esse livro. Eu coloquei ele também num pedestal. Eu falei assim, Uma Segunda Chance deve ser um livro maravilhoso. Todo mundo fala que eu vou chorar litros com esse livro. Então, com certeza, eu irei chorar litros com esse livro. Eu li. Eu não chorei litros com esse livro. E eu não consegui gostar dessa história. Por eu não ter gostado, não quer dizer que o livro seja ruim. Não é uma história ruim. Os livros da Colleen são muito envolventes. Só que o livro não funcionou comigo. Talvez porque eu li com uma expectativa muito alta, talvez porque o livro não fosse bom pra mim, eu não sei. Mas eu não gostei desse livro. Eu terminei de ler ele e falei assim, tá, ok, não é o melhor livro da Colleen, mas também não é o pior. Só que depois de eu terminar a minha leitura, eu comecei a refletir sobre esse livro. E eu falei assim, não, esse livro não é bom. Porque eu senti que ela jogou vários fatos muito chocantes pra, te surpreender durante a leitura. Só que eles foram muito largados, assim, não teve um desenvolvimento decente na história, não teve um aprofundamento de personagem que eu queria que tivesse. Eu não sei, eu senti que foi uma história muito rasa. Ela aborda temas muito delicados de uma forma muito rasa. O que, na verdade, já é um problema dos livros da Colleen, assim. Eu gosto muito de Assim que Acaba, foi uma das minhas leituras favoritas de 2022. Só que dá pra notar que é meio que um estilo da Colleen Hoover, assim, de jogar fatos muito chocantes e às vezes coisas muito ruins e que devem ser abordadas de melhor forma, e ela aborda de uma forma talvez um pouco mais rasa do que ela deveria abordar. Só que os outros livros que eu li dela, eu gostei bastante. E quando eu li Uma Segunda Chance, eu falei, bom, eu vou gostar desse livro porque é um livro da Colleen Hoover, eu gosto muito da autora. Só que quando eu li, eu falei assim, não funciona, não é pra mim, Uma Segunda Chance não é um livro bom, né, pelo menos pra mim, eu não gostei. E foi a minha pior leitura de 2023. Uma Segunda Chance foi a pior leitura de 2023, sem dúvida nenhuma, porque, sei lá, não funciona comigo esse livro. E vamos para a nona pergunta, que é o lançamento, né, de 2024 mais aguardado. E eu vou falar que eu não tenho certeza se esse livro vai ser, né, a continuação dele vai ser lançada em 2024, porque eles ainda estão sendo escritos, mas pelo que eu sei, vai ser lançado em 2024, que é a continuação de Brilhando no Escuro, que inclusive vou ler ainda em parceria com a autora também. E eu amei Brilhando no Escuro. Foi um dos meus livros nacionais favoritos de 2023. E eu estou muito, muito, muito ansiosa para ler a continuação em 2024. Eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que vai acontecer com o Alex, com o resto dos personagens. Eu estou extremamente ansiosa para descobrir quais são as coisas que a gente vai descobrir, porque ela falou no final do último livro que a opinião sobre alguns personagens vai mudar. E eu falei assim, como assim a opinião sobre alguns personagens vai mudar? E aí eu estou muito, muito ansiosa para ler a continuação de Brilhando no Escuro. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado da tag do 100%. Eu vou deixar o vídeo original, né, da Kabuki aqui na descrição, caso vocês queiram lá ver a tag dela 100% também. E também não esqueçam de deixar o seu like aqui no final do vídeo. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E comentem aqui qual foi o pior livro de vocês de 2023 e qual foi o melhor livro de 2023. Eu quero saber qual foi a melhor leitura de vocês e a pior leitura de vocês. E também, caso vocês queiram comprar algum dos livros que eu falei aqui pra vocês, eu vou deixar o link deles na descrição aqui do vídeo, né? Que caso vocês comprem usando o meu link da Amazon, vocês vão estar apoiando o canal e não vão estar pagando nada mais por isso. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Tchau!